Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é o Messias Sofredor. O texto bíblico que baseia nosso estudo é o Salmo 22, no versículo 1. E aqui, a palavra de Deus nos traz as seguintes palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Os salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor, conforme, por exemplo, o Salmo 42, o Salmo 88 e o Salmo 102. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo. Na cruz, Jesus orou com as palavras do Salmo 22, versículo 1, que acabamos de ler agora no início. Isso está em Mateus capítulo 27, verso 46. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. Só podemos medir sua aflição pela extensão de sua proximidade e unidade com o Pai, conforme João capítulo 1, nos versos 1 e 2 e o capítulo 10, versículo 30. No entanto, as profundezas do sofrimento não poderiam quebrar a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo confiou a si mesmo ao Pai de forma incondicional, apesar do desespero enfrentado. Conforme diz o livro O Desejado de Todas as Nações, edição 2021, na página 605, temos essa seguinte citação. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo, como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho. Lembrando que esse é um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 605. A imagem de touros, leões rugindo e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus com as próprias palavras dele, como diz, por exemplo, o Salmo 22, versos 1 e 8, Mateus, capítulo 27, verso 43. E os soldados, dividindo suas vestes, foi profetizado em Salmo 22, verso 18, e registrado em Mateus, capítulo 27, verso 35. Mal entendia o povo que o verme que procuravam esmagar se tornaria a pedra angular do templo e garantiria sua fundação. Isso está no Salmo 118, versículo 22. No entanto, o Messias rejeitado se tornou, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus, como está em Mateus capítulo 21, verso 42 e Atos, capítulo 4, do verso 10 a 12. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva, do templo de Deus, como está em Efésios capítulo 2, do verso 20 a 22 e 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 a 8. E concluindo, para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, o meio divino de salvação, Jesus, ela se tornará o agente do juízo, como diz Isaías, capítulo 8, verso 14, e também Mateus, capítulo 21, versículo 44. E eu vou deixar com você também o texto da leitura bíblica de hoje, que é Jeremias, capítulo 29. Que Deus te abençoe muito e nos encontramos amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.